Irmãos, neste momento recebamos o pastor Felipe Cavalcante, pastor do setor número 2. Ele estará nos trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Nessa noite estamos alegres porque por mais uma vez o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na casa dele para juntos adorarmos ao Senhor, pois coisa boa é servir ao Senhor. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente e pela oportunidade essa noite para que nós do setor de número 2 possamos estar aqui juntos adorando ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos as vossas Bíblias, Mateus, Evangelho de Jesus narrado por Mateus, capítulo número 25. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do setor 2, que Deus possa continuar abençoando a cada um dos irmãos, cada um dos nossos dirigentes que tem representado o nosso pastor presidente ali no setor de número 2. Mateus capítulo 25, verso 1 que diz: Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias para encontrar-se com o noivo. Versículo 12 diz: Contudo, ele lhes respondeu: Com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora que o Filho do Homem chegará. Bem, meus irmãos, é interessante a forma como Jesus ele se expressava através das parábolas. Ele nos contou algumas parábolas que é conhecida de toda a igreja. E também nos contou essa parábola das 10 virgens, sendo 5 delas loucas e 5 delas prudentes. Jesus ele começa a mostrar para o povo que naquele momento seguia qual forma seria o reino dos céus. E é interessante que ele começa a mostrar para eles que seria semelhante a um casamento judaico da época. Porque no casamento daquela época, o pai do noivo, ele vinha até o pai da noiva e ele, segundo o costume da época, literalmente ele comprava aquela moça para poder casar-se com o seu filho. É interessante que logo após a compra ou o pagamento do dote, o filho, junto com seu pai, ele retornava para sua casa. E a menina, ela ia então agora ficar na casa da sua mãe, junto com a sua mãe, preparando o casamento. Ela iria nesse momento agora preparar o vestido que ela iria se casar, porque não poderia se casar-se de qualquer maneira, ou casar-se de qualquer jeito. Então ela, junto com a sua mãe, ela começava a preparar o casamento. Ela começava a preparar as vestes que ela iria se casar no dia em que o noivo voltasse para poder se encontrar com ela, e assim o casamento seria consumado. Mas levava-se um tempo, não era rápido, não era do dia para a noite, mas levava um tempo. Enquanto o noivo estava lá, na casa do seu pai, a noiva estava aqui, junto com o seu pai, junto com a sua mãe, preparando então agora as vestes, a qual ela iria vestir no dia do casamento. E enquanto a noiva estava na casa do seu pai, o noivo estava então agora lá na casa do seu pai, preparando também um local para poder o dia do casamento, porque não era possível
o noivo casasse com a noiva, sem ter então um local para onde eles fossem morar. Então o noivo ele vinha para a casa do seu pai, e junto com o seu pai ele começava a fazer ali no terreno do pai ou na casa do pai uma casa para que ele pudesse morar. Passava-se o tempo, então a casa a qual ele iria morar junto com a sua noiva estava pronta. E quando a casa estava preparada, então o noivo ele informava que estava voltando para poder noiva. E a noiva, sabendo que o noivo estava voltando, então agora ela começava a ficar preparada, ela começava a se adornar, ela começava a se arrumar, colocava o vestido que ela preparou durante muito tempo, se organizava toda, porque ela tinha a certeza que o noivo estava vindo para poder buscar ela, e o casamento iria acontecer. E o casamento não era uma festa qualquer, não era simplesmente uma festa a qual eles iriam fazer, iria acontecer ali, depois tudo se acabava, não. Era uma festa que durava cerca de 7 dias, a qual o noivo se encontrava com a noiva, o noivo se preparava, a noiva também se preparava. E é interessante que quando eles começam a voltar, o noivo volta para poder buscar a noiva, existe então agora o papel das 10 virgens, que vão então agora preparar o caminho para que o noivo pudesse se encontrar com a noiva. Agora o que acontece? Então a Bíblia vem dizendo que Jesus contou essa parábola, a qual o noivo volta, e quando o noivo volta, a Bíblia diz que as 10 virgens estavam então agora dormindo. 5 delas tinham azeite, e 5 delas o azeite já tinha acabado. Mas o interessante é que as 10 então dormiram no momento em que o noivo estava chegando. E quando o noivo então avisou que para a noiva que estava voltando, que estava preparado, estava vindo para poder buscar ela, a Bíblia então vem dizendo que as mulheres que preparavam o caminho para poder ele se encontrar com ela, simplesmente dormiram, e era necessário que o noivo então agora pudesse ver o caminho a qual ele iria se encontrar com a noiva. Mas a Bíblia diz que 5 daquelas mulheres, quando acordaram, tinham azeite, colocaram mais um pouco lá no candeeiro e começaram a caminhar, mostrando para o noivo o caminho a qual o noivo iria se encontrar com a noiva, e então iria ter uma grande festa que iria começar. E essa festa ela durava cerca de 7 dias, 7 dias de celebração, era 7 dias de alegria, era 7 dias aonde o primeiro dia tinha o ato consumado do casamento, e os demais dias então agora o noivo ele iria se alegrar com a noiva e as demais pessoas. Então o pai do noivo olhava assim para a noiva e dizia: valeu a pena esperar, porque o tempo foi difícil, o tempo foi longo, mas nós esperamos. E a noiva se resguardou, e pelo fato dela se resguardar, então vai ter uma grande recompensa para ela. É interessante, irmãos, que a Bíblia nos mostra em João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar lugar, e onde eu for vos preparar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia vem dizendo, irmãos, que a morada celestial, ela está preparada desde a fundação dos séculos, mas a Bíblia está dizendo que Jesus ele está vindo para poder buscar a sua noiva, e nós precisamos estar preparados a cada dia e a qualquer momento, porque a Bíblia diz que a qualquer momento o céu ele vai se abrir, e quando o céu se abrir, a Bíblia nos mostra que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo depois nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados e estaremos com o Senhor nos ares. A vinda de Jesus ela está próxima. E Malaquias certa vez falou: quem resistirá ao dia da sua vinda? Em outro texto diz: assim como o relâmpago sai no oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Certa vez os discípulos estavam olhando para o céu, olhando Jesus subir aos céus, e então apareceu aqueles homens que disseram: por que é que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu aos céus é o mesmo Jesus que voltará para poder buscar a sua igreja.
Mas é interessante, irmãos, é que existia então agora o casamento. E para acontecer o casamento, então existia uma preparação, que o noivo preparava-se com a noiva. Ele se organizava, porque o casamento não era de qualquer maneira. Então agora acontece da noiva estar pronta. Mas segundo o relato histórico diz que algumas noivas, elas não conseguiam se preparar. Elas não conseguiam se guardar para o dia que o noivo viria para poder buscá-la. Então ela se adiantava. Ela não conseguia se resguardar. E para o pai da noiva era um momento de grande vergonha, porque ele não conseguiu guardar a sua filha para o noivo. E para ele era algo terrível. Então alguns pegavam as suas filhas, levavam para uma terra distante. E nessa terra distante, então agora eles preparavam um falso laudo que dizia: a moça ou a jovem, ela é virgem. A moça, ela está preparada para o casamento. Mas quando entrava na tenda, no primeiro dia de casamento, que então agora o noivo se encontrava com a noiva, existia até o falso laudo, mas não existia a pureza da noiva. Ela tinha cara de noiva, semblante de noiva, vestes de noiva, estava ali vestida toda bonita como uma noiva. Mas quando então agora veio obter a prova do casamento, a noiva não estava preparada. Jesus está voltando. E está voltando para poder buscar a sua noiva. E nós não poderemos subir para a grande festa que vai acontecer de qualquer maneira. Nós não poderemos subir de qualquer jeito. Nós não poderemos entrar no reino dos céus, porque a Bíblia diz que os céus ele é tomado às forças. Nós não vamos para lá de qualquer maneira, não. Nós estamos por muitas das vezes esquecendo o real motivo de nós estarmos aqui. Nós estamos aqui, vivemos aqui, mas a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos apenas em terras estranhas, porque a qualquer momento o céu ele vai se abrir e nós estaremos ali em uma grande festa com o noivo. Aleluias. Há uma grande festa preparada para mim e para você. E não vai durar 7 dias não, serão 7 anos. A qual nós estaremos com o Senhor, ali lado a lado, junto com Ele, dizendo: Santo, e foi bom esperar, foi bom me resguardar, foi bom estar aqui esperando o noivo, me guardando para o noivo, porque o noivo voltou e eu tenho a oportunidade de estar nesse grande casamento, louvando e engrandecendo e bendizendo o nome dEle, porque Ele é santo e poderoso. Jesus está voltando, e todas as vezes que nós ceamos, nós sempre estamos ali dizendo: Jesus está voltando. A vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus está próxima. Nós não podemos estar nesses últimos momentos de qualquer maneira, de qualquer jeito, andando ou pensando: não, nós podemos ser crentes de qualquer forma e vamos para os céus. Não, a Bíblia diz que o céu ele é tomado às forças, e para ir para os céus não vai ser de qualquer maneira. Precisamos estar preparados, porque o caminho para o céu é estreito, o caminho que nos leva para o céu é apertado, e precisamos estar prontos, porque a vinda do Senhor está próxima.
Certo falou o salmista quando ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O salmista estava dizendo: Senhor, sem a tua palavra eu não consigo não, sem a tua palavra eu não consigo caminhar, porque tudo é escuridão, então eu preciso te seguir. E aquelas mulheres, a Bíblia diz que não tinham azeite. O azeite estava apagado, o candeeiro, melhor dizendo. E falar em candeeiro me remete ao tempo a qual eu morava lá em Socorro. Nascido e criado lá na beira do mangue, por muitas das vezes precisava pescar para poder sobreviver. E quem pescava à noite sempre tinha um candeeiro. E eu ia lá em Dona Selma e dizia: Dona Selma, coloca R$1 de querosene aí dentro desse candeeiro, que eu vou lá para Camboa pescar dentro do rio. E eu enchia o candeeiro, levava os fósforos dentro do bolso, mas quando chegava lá que entrava dentro da água, acendia o candeeiro, eu começava a entrar dentro do rio. E chegando no rio, se tinha alguma coisa ali, tudo molhava. Então era necessário que o candeeiro não pudesse se apagar, porque se o candeeiro apagasse, a pescaria estava perdida. Porque você não consegue ver os peixes, você não consegue ver o caminho, você não consegue ver as águas. Então era necessário que o candeeiro estivesse sempre aceso. Mas por muitas das vezes o candeeiro caía dentro d'água e batia aquele desânimo. Mas quem já pescou lá no rio sabe que o candeeiro ele cai dentro d'água e na mesma hora o fogo apaga. Mas os mais antigos sabem o que eu estou falando, é que quando você tira ele dentro d'água ele está apagado. Mas você puxa um pouquinho o pavio, dá um balançozinho, um assopro nele e o fogo volta a pegar. Segura na mão desse seu irmão que está aí do teu lado e diga assim para ele: o Senhor te trouxe aqui nessa noite só para te dar um balanção, para que você possa voltar a acender, porque ainda muito comprido é o teu caminho. O candeeiro precisa estar aceso, porque o noivo está voltando, e aquele que tiver com o seu candeeiro aceso vai ser chamado pelo noivo e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança. O candeeiro precisa estar aceso. Até apagava naquele momento, mas quando você dá um balançãozinho, ele volta a acender. E tem pessoas que chegaram aqui nessa noite, quem sabe com o seu candeeiro apagado, mas Jesus manda te dizer nessa noite, através da palavra: você vai voltar a acender, porque ainda muito longo é o teu caminho. Não se preocupa, porque o noivo está voltando, e ainda dá tempo de você voltar a acender. Ainda dá tempo de você voltar a acender, porque ainda o teu caminho é comprido, e o noivo ainda vai te usar. O noivo está voltando, irmãos. E quando o noivo voltava, aquelas mulheres, elas preparavam o caminho, porque não havia iluminação, então era necessário ter o candeeiro para poder levar o noivo até a noiva. Aí a porta se abriu, 5 delas entraram e 5 ficaram. E depois elas ficaram procurando uma forma de encontrar azeite, mas não encontraram. Aí bateram na porta. E quando bateram na porta, a Bíblia diz que o noivo ainda abriu a porta. E ela disseram: deixem-nos entrar. E ele disse: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, logo depois nós que estivermos vivos sobre a terra seremos arrebatados. Mas nem todos serão. Alguns infelizmente vão ficar de fora.
Alguns, infelizmente, não vão poder entrar nas bodas do Cordeiro. Eu quero te dizer, nessa noite eu encerro a minha participação aqui te dizendo: não é tempo de brincar de ser crentes. Não é tempo de brincar de ser cristão, porque a moda hoje em dia é: eu sou cristão, eu sou crente. Mas eu quero te dizer algo que eu aprendi com a minha mãe lá na minha infância. Ela sempre dizia: tem muitos crentes, mas poucos são salvos. Que não possamos ser crentes, mas que possamos ser salvos a cada dia. Porque quando Jesus então agora vier buscar a sua igreja, que a última trombeta ela soar, então agora nós seremos transformados e estaremos com o Senhor nos ares, nas bodas. Abençoe em nome de Jesus. Arrebatamento é uma realidade que precisa ser pregada, doa quem doer.